Ei, meus amores, tudo bem? Hoje nós iremos começar a fazer a correção de algumas atividades que já foram realizadas até aqui. Então, para começar, pegue a apostila de vocês na página 6, que nós vamos fazer primeiro a correção das atividades dessa página, tá? Então, aqui na primeira questão, pergunta como você diria que surgiu as primeiras ideias do universo. Então, essas primeiras ideias, elas surgiram de uma forma bem simples, através da observação dos movimentos dos astros celestes. E eles também associavam muito isso às figuras mitológicas, né? Eles faziam isso como as figuras divinas do céu, associando isso às figuras mitológicas. No 2, nós temos um textinho falando que parece óbvio para os nossos dias dizer que a Terra se move ao redor do Sol. No entanto, por muitos séculos acreditou que a Terra estivesse parada no centro e o Sol e a Lua que giravam ao seu redor, dando os efeitos do dia e da noite, né? Então, imagina que você está lá na atividade, sem GPS, né? E não dispõe de foto nenhuma. Quais argumentos você usaria para poder convencer alguém de que a Terra está em movimento e ela não é o centro do universo? Então, uma dica é pesquisar como foi feito por Galileu, né? Então, Galileu Galilei foi muito importante para essa descoberta, para poder confirmar a teoria de que quem ficava no centro era o Sol e não a Terra. Então, de acordo com Galileu, o que ele imaginava, o que ele pensava com essa teoria dele? Ele argumentava que se a Terra se move, nós também nos movemos junto com ela. Então, tudo que está na Terra vai se mover, inclusive o ar, inclusive a atmosfera. Por isso, nós não temos essa sensação de movimento. Pelo fato de tudo estar movendo junto, a gente não tem essa sensação de que está girando. Outro fato muito importante foi a questão da observação das luas de Júpiter, orbitando Júpiter. Então, se a gente conseguia fazer essa observação da Terra, isso já indicava que a nossa Terra, o nosso planeta, não estava no centro. Então, teve essa e outras observações, né, feitas por Galileu, que foram muito importantes também. Galileu e outros cientistas, para poder chegar a essa conclusão que nós temos hoje. No 3, fala da astronomia, que é o nome da ciência que estuda os astros. No ano de 2019, comemorou o jubileu, 50 anos da chegada do homem à Lua. E o objetivo tanto da ciência quanto da data é possibilitar a mudança na nossa maneira de ver o mundo, o universo e a nós mesmos. Como isso é possível? Debata com seus colegas e escreva a sua resposta. Então, como que isso seria possível? Então, uma possibilidade é pensar na situação da imensidão do universo, certo? Então, nós somos tão pequenos no meio disso tudo, a gente conhece tão pouco no meio disso tudo, e a gente imagina que a astronomia ela vai servir para a gente ajudar a gente a abranger isso tudo, né? Tentar descobrir o que está acontecendo no universo, despertar esse sentimento de reconhecimento, de buscar saber como que é, o que existe, quais os astros que existem, quais planetas, o que está sendo descoberto, o que não está sendo descoberto, o que já descobriu, se tem vida, se não tem vida. Então, desperta uma curiosidade para a gente conhecer o nosso universo, conhecer o planeta onde a gente mora, conhecer os planetas que estão ao nosso redor. Então, além disso, a ciência, a astronomia, ela também vem avançando muito. Então, se a gente passar para pegar para se aprofundar disso, a gente vai ver quanta coisa tem de descoberta, quanto curioso quanta coisa maluca que parece que existe. Então, é uma forma de trazer essa curiosidade pra gente conseguir, pra gente ter essa vontade de aprender e procurar coisas do nosso universo, né? Aqui no número 4, fala que a ciência não é produzida alheia às questões de cada sociedade e época. Um exemplo foi a predominância do modelo ptolomaico durante a Idade Média. Então, bem como críticas e oposições de outras propostas. Porque as religiões cristãs, por exemplo, defendiam o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Então, eles viam a religião na época era um ponto dominante, né? Era tudo defendido pela religião. Então, com base no argumento de que Deus criou o homem com a sua imagem e semelhança, de que a Terra era o único planeta que tinha vida, né, que tinha seres humanos, e que Deus criou esse homem para governar o universo, o ser humano serviria para governar a Terra. Então a Terra seria o centro de tudo, porque era governado por um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e tudo ia girar em torno dele.
Entendido? Então, por causa dessa importância que a religião pegava no homem, né? Colocava em cima do ser humano. Na 5 é pra gente afirmar, né? Verdadeiro ou falso. Então, o primeiro que fala que na antiguidade o modelo típico era a Terra em repouso no centro do universo. Então, antigamente eles acreditavam nisso mesmo. O modelo cosmológico de Ptolomeu deixou de ser utilizado por atrapalhar as navegações. Não, ele não foi isso, né? Foi muito utilizado durante as navegações. Tycho Brahe aceitava o modelo heliocêntrico. Falso também, ele não aceitava, ele contestava o modelo heliocêntrico. Galileu Galilei foi um importante defensor das ideias de Ptolomeu. Não, ele defendeu em que os outros astros giravam em torno do Sol. Não defendeu Ptolomeu, tá? Foi Nicolau Copérnico. Aqui nós temos no 6, que é para poder pesquisar o que significa geocêntrico e heliocêntrico. Então, geo significa terra e hélio significa sol. E cêntrico quer dizer que está ao centro, né? Então, o geocêntrico, terra no centro. E heliocêntrico, sol no centro. Agora, nós vamos para a página. Deixa eu ver aqui. Passar. Para a página 13 da apostila. Página 13, a primeira pergunta é sobre a diferença entre uma circunferência e uma elipse. Então, o que é isso? A elipse é um tipo de circunferência, só que ovalada. Ela não é uma circunferência exata. Então, geometricamente falando, a circunferência é um único centro, onde todos os pontos são equidistantes, né? Tem a mesma proporção. Já na elipse tem dois centros, que a gente chama de focos, e a soma da distância de um ponto da elipse até os dois centros, que é igual para qualquer um ponto da elipse. Portanto, a circunferência é um caso particular da elipse, que os dois focos são coincidentes. Então, elipse é uma circunferência ovalada que possui dois centros, dois focos, como a gente chama. Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol e a mais afastada? Então, a mais próxima com P, periélio, e a mais afastada, que começa com A, afélio. Então, próxima, periélio, afastada, afélio, certo? Nos 3, nós temos uma figura que mostra a trajetória de um planeta em torno do Sol. Considerando que as áreas sombreadas são iguais, assinale um X as afirmações corretas. Então, aqui nós temos A1 e A6 correta, onde A1 fala que o tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é igual ao tempo que o planeta leva para percorrer o arco 2. Então, lembra que eu falei com vocês que as áreas são iguais e o tempo de percurso também são iguais. Então, aqui eu vou andar mais devagar e aqui eu vou andar mais rápido para eu percorrer o mesmo tempo as duas áreas. E aqui na 6, a velocidade média do planeta para percorrer o arco 1 é maior que a velocidade média dele para percorrer o arco 2. Né? Isso tá certo. Então, o tempo é igual. O que vai mudar vai ser a velocidade. Aqui eu vou mais devagar e aqui eu vou mais rápido. Se eu gasto 300 dias para passar aqui, eu também tenho que gastar 300 dias para passar aqui. Se eu gasto 2 horas, também tenho que gastar 2 horas. Então, a área e o tempo de percurso vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é a velocidade com que eu faço esse percurso. Na 4, nós estamos perguntando o que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir. Então, se a força gravitacional deixasse de existir, todos os planetas eles iam se mover em linha reta por causa da inércia. Então, eles teriam velocidade constante e iam se mover em linha reta. Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retorna ao solo. Por que isso acontece? Porque todos os objetos, todos os materiais, eles são atraídos para o centro da Terra pela força gravitacional. Por isso que a tendência é cair para baixo, né? Ir para baixo para ser puxado para o centro da Terra. 2 planetas atraem-se segundo uma força F. Se a distância entre 2 planetas aumentar, o que acontecerá com a força entre eles? Então, se eu tenho 2 planetas que estão sendo atraídos, a distância entre os 2 planetas aumentou. Então, eles estão perto, vão ficar longe.
Então, a força que atraía um e outro vai ser reduzida. Aqui eu estava usando uma força, tinha muita força e tinha pouco espaço para puxar, né? Então, quando eu aumento essa distância, é como se minha força dividisse até chegar ao planeta de novo para ser puxado. Então, a minha força vai diminuir, vai ser reduzida. Nessa tabela aqui, a única coisa que vocês precisam fazer para poder chegar, né, a essa média, né, da terceira lei de Kepler é pegar T2 e dividir por R3. Então, todos os números aqui vão dar, se a gente arredondar, tudo vai dar 1, né? Mas pode dar mais ou menos o que está aqui. Então, a intenção é que tudo dê 1 mesmo para comprovar a lei de Kepler, a terceira lei. Então, observando os resultados da última coluna, podemos afirmar que eles estão de acordo com a terceira lei? Justifique suas respostas. Os resultados eles foram praticamente iguais, ó. Praticamente tudo deu 1. Se a gente arredondar, tudo vai dar 1. Então, como os dados são compostos de valores aproximados, a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio resulta em valores não exatos, mas que revelam a validade da lei. Então, comprova a lei. Mesmo que não sejam valores exatos, está comprovando a terceira lei de Kepler. Então, eles falam o quê? Que o período de translação e o raio da órbita, para todos os planetas em relação ao Sol, é o mesmo, é a mesma coisa. Porque os planetas que estão mais próximos do Sol apresentam menor período de translação? Porque o raio e a distância percorrida são menores. Então, o raio entre o planeta e o Sol é menor. Então, consequentemente, a distância, né, também vai ser menor, fazendo com que ele complete essa volta em menos tempo. Aqui nós temos um diálogo entre a Terra e a Lua, né? Onde fala que a Terra fala, não, a Lua, né? Uai, Terra, você está muito atraente. Aí ele fala, são seus olhos, Lua. Não, não, é a força gravitacional. Você está me chamando de gorda? Né? Então, pela lei da gravitação universal que foi proposta por Newton, por Isaac Newton, quanto maior for a massa dos corpos celestes, maior vai ser essa força de atração, essa força gravitacional entre eles. Por isso que aqui no caso ela até falou, tá me chamando de gorda por causa da força gravitacional, porque ela tem uma massa muito maior. Então precisa de uma força gravitacional maior também. Então, por enquanto, nós terminamos aqui a apostila, tá? Então, vai correndo aí, pega o CA, que a gente vai dar continuidade na explicação, na correção lá no CA, tá bom? Então, nossa correção, página 5 do CA. A gente tem que encontrar aqui no caça-palavra os 5 estudiosos que contribuíram para a formulação de modelos astronômicos. Então, nós temos aqui, ó, Tycho Brahe, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Copérnico e Ptolomeu. Aí achamos os 5. Aqui no 2 é para a gente explicar com base nas imagens quais são os modelos cosmológicos representados e suas principais características. Então aqui nós temos o modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro do universo, né? Elaborado por Ptolomeu. E aqui nós temos o modelo geocêntrico, que a Terra é o centro, é elaborado por Nicolau Copérnico. Relaciona os nomes dos astrônomos às descrições dos modelos cosmológicos. Então, aqui nós temos modelo que defende que a Terra não está em movimento. Foi Ptolomeu. Falou que a Terra está paradinha lá no centro. Modelo que perdurou por aproximadamente 1.300 anos. Também foi o modelo de Ptolomeu. Modelo considerado híbrido, com o movimento dos planetas em relação ao Sol e do Sol em relação à Terra. Foi de Tycho Brahe. E modelo que considera o Sol como centro do sistema solar foi o modelo de Nicolau Copérnico. Então, ficou 1, 3, 2. Aqui nós temos um textinho, né, falando sobre Galileu. E com base nessa declaração dada por Galileu, para a gente responder as questões. Qual era a influência da igreja sobre as ciências na época de Galileu? Então, a igreja era a instituição que governava o mundo, né, que governava tudo.
Então ela ditava as regras, ditava os costumes para a população. Então todo mundo que vinha com ideias diferentes da igreja, que não seguia as regras da igreja, eram condenados à morte. Então, Galileu Galilei teve até que esconder, né, pedir desculpa publicamente sobre suas ideias, para ele poder, mas mesmo assim ele ficou preso em domicílio, mas ele não foi levado à morte. Porque o modelo cosmológico proposto por Galileu foi condenado pela igreja? Porque na visão da igreja, o modelo proposto por Galileu tirava a Terra da sua importância, tirava a Terra do centro, né, da obra divina, que era o único planeta que tinha vida, que era o único planeta criado por Deus. Então, como tirava esse centro, né, tirava ela do mais importante, né, como se fosse o centro de tudo, que comandava tudo, a igreja ela não concordava com esse modelo. Quais eram os métodos usados pelos cientistas contemporâneos de Galileu para formularem seus modelos? Então, o principal método era a observação do céu. Então, eles faziam muita observação dos astros celestes. Eles mediam as posições dos astros no céu durante os dias, né, durante o passar dos dias. Então, com isso, Galileu conseguiu elaborar, né, conseguiu aperfeiçoar instrumentos de observação, como foi a luneta. Então, quando eles foram percebendo que os astros eles não estavam nas mesmas posições todos os dias, então eles começaram a imaginar que a Terra ela se movia, ela não ficava parada. A partir de que momento uma teoria pode ser contestada? Existe uma verdade absoluta na ciência? Então, a teoria ela pode ser contestada a partir de uma nova comprovação. Então, um novo experimento, uma nova teoria que vai discordar com aquela que já existe. Então, aquela que já é aceita. Então, um grupo de pesquisadores se junta, formula uma nova hipótese, uma nova teoria que discorda com aquela outra. Então, se essa tiver mais detalhes que fazem a gente acreditar que fazem ser aceita, essa passa a ser aceita e a outra acaba sendo descartada. Mas não tem como classificar uma teoria como verdade absoluta. Então, tudo que nós temos hoje é uma teoria, uma coisa que acredita que é assim, mas que pode mudar daqui a alguns anos, né? Alguns milhões de anos ou até menos do que isso. Se vier outra pessoa, outros cientistas e contestarem essa teoria que nós temos hoje. Aqui para poder falar sobre verdadeiro ou falso, nosso último exercício aqui no 6. Então, nós temos verdadeiro, a primeira. Fala que antigos observatórios em grandes cidades estão perdendo a função devido à iluminação noturna. Então, as luzes das cidades, elas dificultam a observação do céu. O ato de observar as estrelas e as constelações está se perdendo em decorrência da claridade noturna das cidades. Isso também é verdade, né? A mesma coisa de cima. Então, a poluição luminosa que a gente fala, ela acaba dificultando, né, essa observação do céu. É difícil enxergar as constelações durante o dia em virtude da luminosidade intensa do Sol. Verdadeira também. Por causa da quantidade de raios solares durante o dia, essa luminosidade é muito intensa. E isso faz com que a gente não consiga observar os astros da mesma maneira que à noite. Não há como ver satélites e planetas durante o dia em decorrência da posição dos astros, que é mais favorável à observação durante o período noturno. É possível sim a gente ver a Lua, consegue ver Vênus durante o dia, basta que o Sol esteja mais próximo da posição desses astros. Aí a gente consegue ver. Terminamos por aqui então a correção das nossas atividades. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as leis da gravitação, fazendo mais alguns exercícios, algumas continhas que eu sei que vocês amam. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem mandar mensagem, que eu tô aqui à disposição para poder explicar para vocês, tá? Se cuidem, fiquem em casa, aproveitem esse momento para poder estudar o máximo que vocês podem, para poder investir nessa questão de estudo mesmo de vocês, que vai ser muito importante para vocês, tá?